Bem-vindos a mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre pullback parte 2, tá, pessoal? Então, essa aula aqui vai ser um complemento da aula 1 de pullback que está lá no módulo 3 e eu recomendo que você tenha assistido aquela aula para depois assistir essa aula aqui. Beleza? Nós vamos falar sobre esse operacional que eu amo, que na minha opinião é muito assertivo, eu gosto muito de utilizar. E hoje eu vou ensinar para vocês quais são os melhores padrões para poder operar pullback, as melhores velas de rompimento, algumas regrinhas de segurança. Tenho certeza absoluta que se você dominar a aula passada juntamente com essa daqui, esquece, tá? Você vai lucrar muito com esse carinha aí chamado pullback, beleza? Let's go, vamos para o conteúdo. Bom, a primeira coisa que nós vamos falar é o seguinte: na aula passada, eu ensinei para vocês, né, na aula de pullback anterior, que nós só vamos pegar pullback quando esse rompimento for uma vela de força, ok? Rompendo ali pelo menos 50%, até uns 80% ali, é a vela ideal para a gente operar pullback. Porém, existem outras velas que são muito boas para pullback também, e algumas velas que a gente não vai operar, né? Na aula passada, inclusive, eu falei que se o rompimento for menor que 50%, por exemplo, a gente não vai pegar o pullback, porque aquilo ali a gente não pode considerar um rompimento confirmado, né, um falso rompimento. Então, eu já sei que o pressuposto padrão é pelo menos ali 50% contando com o corpo da vela, tá? E não com o pavio. Beleza. Porém, não são só essas velas que vão acontecer ali no momento do rompimento, né? Muitas vezes tem outras situações também, como, por exemplo, uma vela de indecisão, tá? Muitas vezes o que pode acontecer ali com o preço, né? O preço pode nascer aqui nessa zona, ficar ali de alta, de repente ele vai, rompe aquela zona ali, ele rompeu ali mais que 50%, porém o que ele vai fazer, pessoal? Ele vai deixar aqui pavio na parte superior e pavio na parte inferior. Se você assistiu a aula anterior a essa, que é a aula sobre leitura de velas, você já sabe que quando o preço ele deixa pavio na parte superior e na parte inferior, o que nós temos aqui, turma? Nós temos um momento de indecisão, certo? Ou seja, um momento de equilíbrio entre força compradora e força vendedora, não é verdade? Lembra que eu expliquei para vocês que o movimento ideal de pullback é o movimento a favor do seu rompimento? Então, o que eu preciso ali, turma, para ter um pullback ideal? Eu preciso ter força, ou força compradora, ou força vendedora. Se eu tenho equilíbrio, ou tenho um momento de indecisão ali, significa que aquele pullback ali não vai ser tão bom, não vai ser tão assertivo, porque da mesma forma que o preço ele está demonstrando um equilíbrio aqui, né? Quando ele está demonstrando aqui equilíbrio, deixando esses pavios aqui dos dois lados, significa que a próxima vela que vier a nascer aqui para testar para fazer o pullback, ela pode muito bem o quê? Voltar aqui para dentro da região e muitas vezes te dar um loss e fazer também a mesma coisa, deixando aqui equilíbrio entre força compradora e vendedora, então não respeitar o seu pullback. Então, o que você precisa entender para isso fixar na sua cabeça, tá? Pullback é uma correção do preço no sentido do seu rompimento. Vou até colocar aqui para vocês poderem anotar aí, ó. Pullback, correção do preço no sentido do seu rompimento. Então, para eu ter um bom pullback ali, eu preciso obrigatoriamente de ter uma força dominando, ok? Seja compradora ou vendedora. Porque se eu tenho indecisão, eu não tenho força dominando. Eu tenho indecisão de preço, tá? Então, para o pullback ser assertivo, a primeira coisa que eu preciso entender é se tem uma força dominando. Qual que é essa força? É força compradora ou força vendedora? Vou chegar à conclusão do que é essa força e eu vou operar a favor dessa força, beleza? Então, toda vez que a vela que faz o rompimento ali da sua zona, a vela que romper a sua zona, é uma vela que deixa pavio longo dos dois lados, ok? Isso daqui para mim não serve. Então, se a próxima vela ali voltar para fazer o pullback aqui nesse ponto, a gente não vai pegar. Por mais que seja uma boa região, tudo bonitinho, não vamos pegar porque vela que deixa pavio dos dois lados, a gente não opera, tá? Então, beleza.
Então, você já sabe que, depois eu vou fazer um resumão para vocês poderem anotar aí, tá? Então, você já sabe que na aula passada eu ensinei que o ideal é pegar uma vela de força. O que que é uma vela de força, pessoal? Vela de força é aquela vela que ela deixa pavio. Opa, deixa eu pegar aqui vermelho, né? Peraí. Vela de força é uma vela com 0 pavio, ou se ela tem pavio, ela tem pouquinho, às vezes só de um lado, e se tiver do outro também, ela pode ter também, mas é bem pequenininho, tá? Isso é uma vela de força, é uma vela que não tem pavio, ou se ela tiver um pavio, é um pavio bem pequenininho em relação ao corpo, tá? Se ela tiver pavio pequenininho em relação ao corpo, não tem problema, ela continua sendo uma vela de força. O que não pode é isso aqui, ó, um pavio longo, tá? Em relação ao corpo. Aí não pode, beleza? Então, show de bola. Eu sei que vela de força é ideal e vela com pavio dos dois lados não é ideal. Agora, existem duas velas de reversão, uma que você vai pegar e uma que você não vai pegar, ok? Tem uma vela de reversão que ela é muito perigosa para você pegar um pullback, que é o seguinte, deixa eu apagar isso aqui. O que que acontece? Uma vela pode ser de reversão em dois sentidos, ok? Ela pode ser vela de reversão em dois sentidos. Vamos imaginar o seguinte cenário. Vamos imaginar que o preço veio, né? Veio, rompeu aqui essa região, tá? Ele veio, rompeu aqui, rompeu mais que 50%, certo? Foi lá embaixo. E aí você está aguardando ali para pegar o pullback, mas essa vela que foi lá embaixo, ela finalizou dessa forma aqui, turma, dessa forma aqui. O que que esse preço está dizendo para mim, turma? Ele tem um rompimento de 50%, ok, tá? Porém, se você assistiu a aula anterior, a aula de leitura de velas, o que que esse pavio aqui, pessoal, na parte inferior está dizendo para a gente? O que que esse pavio na parte inferior está dizendo para a gente? Pavio na parte inferior significa o quê? Força compradora. Por quê? Qual é a única força que empurra o preço dos ativos para cima? Força compradora. O pullback não é a correção do preço no sentido do seu movimento, certo? Não é o movimento de puxar o preço. Então, se eu quero entrar num pullback aqui, ó, se eu quero pegar um pullback aqui nesse ponto, ó, quando a próxima vela vier tocar, como que eu vou pegar um pullback aqui no sentido do movimento se a vela anterior demonstrou força de alta? Qual que é a maior chance de acontecer aqui, turma? É o preço voltar aqui para dentro do canal e o que é que ele vai acontecer? Vai me dar um loss nesse pullback aqui. Por quê? Porque a força que está dominando ali o mercado, de acordo com essa vela anterior, que foi a vela de rompimento, né? Que foi essa vela vermelha, é a força compradora. Então, eu não vou entrar com uma venda nunca, nunca. Se eu entraria com uma venda aqui, eu não vou entrar nunca, porque a probabilidade é que o preço suba e volte para dentro do canal, ok? Então, a primeira coisa que você precisa entender é que se eu vou pegar um pullback, eu preciso de uma força dominando. E eu só vou pegar pullback quando aquela força estiver clara, ok? Eu nunca vou pegar em casos de indecisão, que são aquelas velas que deixam pavios longos dos dois lados, ou em caso de força contrária. Se eu quero pegar uma venda, eu não vou pegar quando a vela que rompeu está indicando para mim uma força de alta, concorda? Da mesma forma, pessoal, vai acontecer aqui na resistência, ó. Vamos imaginar que eu quero pegar um pullback aqui na resistência, daí o preço foi lá embaixo, tá? O preço foi lá em cima, voltou e deixou um pavio bem aqui, pessoal. O que que é isso aqui? Qual é a única força que empurra o preço dos ativos para baixo, turma? Força, força vendedora. Se o pullback, né, se o preço rompeu ali a resistência, aquela resistência agora é suporte, o pullback aqui não seria de alta, certo? Eu não entraria com uma compra. Como que eu vou entrar com uma compra se a vela que rompeu está indicando para mim uma baixa, uma força vendedora? Não faz o menor sentido, na verdade. Então, qual é a maior chance de acontecer aqui, turma? A maior chance é do preço fazer isso aqui, ó. Vir tocar na sua resistência e derreter. Voltar para dentro do canal, te dando um loss aqui nesse ponto. Por quê? Porque essa vela aqui, ó, que rompeu, estava indicando força de baixa, ok? Então, nesses casos aqui de vela de reversão, vocês não vão pegar, tá? E qual é a situação da vela de reversão ser perfeita para o seu pullback? Vamos lá. Deixa eu apagar tudo aqui. Vamos lá.
Vamos imaginar que você está ali operando, ok? Você está ali operando, daí você tem o preço, né? Que veio aqui, nananã. Vou pegar esse negocinho aqui, aí veio outro aqui. Aí, de repente, o preço faz isso aqui, ó. Ele nasce, fica de alta um tempinho aqui, fica de alta, então ele tá verde aqui, tá? Não tá vermelho, ele tá verde, e de repente ele resolve romper esse suporte, ok? Quando ele rompe esse suporte aqui, turma, muito provavelmente ele vai ter deixado o quê? Um pavio aqui na parte superior. O que que o pavio, pessoal, na parte superior quer dizer, turma? Força vendedora. Então, o que que vocês acham, né, de pegar um pullback aqui nesse ponto, ó, quando a próxima vela vier tocar aqui? O que que vocês acham de pegar uma venda, né, porque suporte rompido virou resistência, então agora eu entraria vendido aqui nessa operação? O que que vocês acham de pegar quando a próxima vela vier tocar? Pullback perfeito, pessoal, porque olha quantas confluências eu tenho aqui nessa situação. O que que eu tenho aqui? Eu tenho força vendedora vindo aqui de trás, eu tenho força vendedora confirmada aqui com esse pavio na parte superior, eu tenho suporte rompido que virou o quê? Resistência, suporte rompido que aqui ele virou resistência. Então, qual é a chance de eu não pegar esse pullback aqui, turma? Nenhuma, né? Eu vou pegar aqui sem pensar duas vezes, porque a minha análise, a minha operação vai ser uma operação de venda totalmente a favor da força que está dominando ali. E muito provavelmente essa vela não vai terminar nem verde. A região é tão boa, mas tão boa, que muitas vezes essa vela que foi ali para tocar o pullback, ela ainda vai vir aqui, vai bater e vai terminar aqui embaixo assim, ó, vermelhinha, te dando aquele gain maravilhoso, tá? Então, essa análise aqui de vela de reversão a favor do rompimento é a melhor vela para mim. Para mim, ela ainda consegue ser melhor do que a vela de força, tá? Porque é a vela onde ela está demonstrando muita força ali a favor do rompimento, que é a vela de reversão a favor. Então, nesse caso, quando a vela de rompimento tiver uma reversão ali, tiver um pavio a favor do seu rompimento, se você quer entrar para baixo, você precisa de pavio de força vendedora, perfeito para o seu pullback aqui, quando a próxima vela vier tocar a sua região, ok? Da mesma forma, turma, vai acontecer se você tem isso aqui, ó, preço vindo, de repente, o que que acontece? Essa vela aqui nasce, vai aqui embaixo, ficou vermelha, de repente ela sobe, vem tocar aqui, deixou um pavio gigante aqui embaixo, opa, deixou um pavio gigante aqui embaixo, indicando o quê? Força compradora. Cara, você vai entrar no pullback aqui sem pensar duas vezes. Quando a próxima vela vier tocar, você vai entrar aqui rindo à toa. Por quê, pessoal? Qual é a força que deixa pavio na parte inferior? Qual é a força que joga o preço dos ativos para cima, pessoal? Força compradora. Então, esse pullback aqui, ele é perfeito para a nossa operação, ok? Então, você já sabe que hoje as melhores velas para você pegar pullback é a vela de força a favor do rompimento e a vela de reversão a favor do rompimento, ok? Se for uma vela com pavios dos dois lados ou com rompimento menor do que 50%, você já sabe que você não vai pegar, beleza? Let's go! Vamos avançar aqui. Deixa eu apagar. Agora, nós vamos dar um passo a mais aqui dentro dessa análise, desse operacional, que é o seguinte. Na aula passada, a aula de leitura de velas, eu te ensinei a analisar o gráfico em M15 antes de você tomar sua decisão em M5. Não é verdade? Se você assistiu essa aula, você sabe disso. Para pullback, pessoal, se em M5 isso já é importante, para pullback isso daqui é obrigatório, ok? Por quê? Porque eu só vou pegar pullback quando o meu rompimento for confirmado em M15, ok? Anota aí bem grande, só pegar pullback quando o rompimento for confirmado. Vou colocar aqui, ó, pegar pullback apenas quando o rompimento for
em M15, ok? Então, beleza, você está lá operando, daí o que que acontece? Você quer pegar um pullback, vamos pegar aqui o exemplo, você está lá operando, aí o que que aconteceu, turma? Tem uma vela que veio, rompeu aqui essa região, tá? E aí você quer pegar um pullback aqui nesse ponto, sem analisar o movimento da vela de M15, e o preço volta aqui para dentro do canal, te dando um loss nesse ponto aqui. Por quê? Porque você já tem noção que uma vela de M15 ela é formada por 3 velas de M5, não é verdade? Então, vamos imaginar que foi a seguinte situação. A gente teve isso aqui, ó. Nós tivemos uma vela de M5, certo? Tivemos 2 velas de M5, certo? E tivemos aqui a terceira vela que veio para buscar, para tocar o seu pullback que você quer entrar, porque foi vela de força, rompeu mais que 50%, tudo bonitinho, tudo certo. Só que você esqueceu de jogar o gráfico para M15 e o mercado simplesmente rompeu a sua região e te deu um loss ali naquele pullback que você achava que era perfeito. Por quê? Se você jogar ali o gráfico para M15, agora, depois de ter tomado o loss, você ia perceber que, na verdade, o movimento em M15 foi exatamente isso daqui, ó. A vela nasceu, foi lá num ponto dela de retração e terminou desse jeito aqui, te deixando um pavio gigantesco ali em cima, certo? Por quê? Lembra que eu expliquei para vocês na aula passada que a maioria das velas de M15 ela vai deixar um pavio longo em algum dos lados? Se eu quero pegar o pullback, eu preciso que ou a vela de M15 esteja rompendo mais que 50%, tá? Ou seja, eu preciso que ela tenha um rompimento confirmado aqui, a vela de M15, quando eu jogar lá, ela tem que ter rompido mais de 50%, para eu poder pegar um pullback quando a próxima vela vier a tocar aqui, ok? O rompimento em M15, você vai jogar para M15 e vai ver se ela rompeu mais que 50%, ou a vela de M15, pessoal. A vela de M15, ela tem que estar fazendo reversão. O que que eu gosto muito? Eu gosto de olhar a última vela de M15 antes da vela da minha operação. Então, vamos imaginar que, seguinte cenário, eu tenho uma vela de M15 que ela fez isso aqui, ó. Presta atenção. A vela de M15 veio, formou uma vela de M5, depois veio, nasceu outra vela aqui de M5, certo? E depois veio, nasceu outra vela aqui de M5, certo? Como que essa vela de M15 vai estar, pessoal? Como que essa vela de M15 vai estar? Ela vai estar desse jeito aqui, ó. Ela nasceu, foi lá embaixo, subiu e rompeu. Ela fez esse movimento aqui. Quantos por cento ela rompeu ali com o corpo, turma? Mais que 50%? Ok. Olha o movimento que ela fez de reversão ali de alta a favor da força compradora. Então, para eu pegar um pullback aqui, ó, em M5, vai ser muito mais assertivo, porque além do rompimento ter sido confirmado em M15, que ela rompeu mais que 50%, tá? Ela ainda já fez o pavio dela na parte inferior, indicando força compradora. Então, eu entro aqui, ó, sem pensar 2 vezes. Então, sempre que você for pegar um pullback em M5, você vai jogar o gráfico para M15 para analisar se a vela de M15 rompeu mais que 50%, ok? Se é um rompimento confirmado em M15. Se foi um rompimento confirmado em M15, você vai entrar ali rindo à toa, tá? O que acontece muito também é o seguinte, às vezes, né, eu tenho aqui uma vela de M15 que finalizou, que foi, por exemplo, essa vela aqui, ó, vela de M15, que foi essa vela aqui que finalizou, tá? E eu gosto de pegar, assim que uma vela de M15 finaliza, eu gosto de pegar quando a próxima vela de M5 nasce e vem tocar aqui a região a favor do rompimento de M15 ali, tá? Mas isso eu vou explicar mais para frente, lá nas aulas de estratégias. Fiquem tranquilos, tá? Ainda tem água para rolar, mas basicamente eu quero que você analise o movimento da vela de M15 para tomar sua decisão de pullback ou não. Por quê? Se ela não tiver rompido mais que 50%, ou se ela estiver num ponto ali em que ela está fazendo o pavio dela, dá outro exemplo aqui para vocês, ó. Vamos imaginar que eu tenho algumas velas de M15 aqui atrás, ó, que elas estão fazendo isso aqui, ó. A vela de M15, tá, pessoal?
Ela está fazendo isso aqui. As velas de M15 estão deixando pavios ali dos dois lados, certo? Às vezes vai ter até uma que passou um pouco ali da zona, que tem um pavio que vai lá em cima, assim, ó. E tem outro que vem aqui embaixo, enfim. As velas de M15 estão deixando pavios ali naquela região. E aí uma vela de M5 vai e rompe aqui, né? A vela de M5 vai e rompe aqui nessa zona, e você quer pegar um pullback aqui, ó, nesse ponto, certo? Só que você esquece que ali é uma zona de retração em M15. E aí o que, que o preço faz? Ele volta para dentro do canal. Então, por isso que é importante você jogar para M15, para você conferir o movimento em M15 para ver se a vela de M15 já não deixou o pavio dela. Porque se ela não tiver deixado o pavio dela, é muito provavelmente que ela não vai respeitar o seu pullback, tá? Resumo, você só vai pegar pullback quando o rompimento em M15 tiver sido confirmado com mais de 50%, ou for uma vela de reversão em M15 a favor do seu pullback, tá? Que é exatamente o que eu expliquei para vocês. A vela de M15 ela tem que ter rompido aqui, ó, mais que 50%, ter finalizado, e aí você vai pegar o pullback aqui na próxima vela de M5, ok? Nessa situação, ou quando a vela de M15, que finalizou, ela já tenha rompido pelo menos ali 50%, que aí quando a próxima vela vier para tocar aqui de M5, você vai vir aqui e vai entrar com o pullback rindo à toa, ok? Nesse caso, você entraria exatamente quando ele voltasse para tocar nesse ponto, beleza? Outra coisa que eu quero que vocês comecem, depois eu vou dar alguns exemplos lá no gráfico também, tá? Outra coisa que eu quero que vocês comecem a analisar, tá? Eu falei que esse módulo é price avançado, porque eu sei que tem muitos iniciantes aqui, é muita informação, por isso eu quero que vocês assistam essas aulas quantas vezes precisar, até que vocês entendam, tá? Mas não saiam com dúvida, porque cada detalhe dessas aulas vai ser crucial para o seu resultado, ok? Vamos lá. O que que vocês precisam entender? Que dentro de uma vela de 5 minutos, tá? Dentro de uma vela de 5 minutos, eu tenho ali 5 velas de 1 minuto. Tenho 5 velas de 1 minuto, certo? Então, o que que acontece, turma? Eu preciso observar como foi formada aquela vela ali de 5 minutos para que eu tenha bons resultados também nas minhas operações. Por quê? Porque todo pullback, pessoal, como eu já estou explicando para vocês várias vezes, eu preciso de uma tendência clara, ok? Para poder acontecer o pullback. Então, o que que acontece? Muitas vezes, uma vela de força, que é uma vela de M5, quando você jogar lá para M1, né, você vai observar que ela foi representada por 5 velas de M1 ali, que estavam fazendo uma consolidação no momento do rompimento. Então, o que que acontece? Toda vez que você for pegar um pullback, eu quero, além de você analisar em M15, você também vai jogar para M1 para ver como que foi o movimento daquela vela de rompimento, tá? Porque às vezes essa vela de força, que não vai ter quase pavio nenhum, quando você jogar lá para M1 no gráfico, você vai observar que aquelas 5 velas que estavam formando ali aquela vela de força, que são as 5 velas de M1, que formaram a vela de M5, você vai observar que aquelas 5 velinhas ali estavam, na verdade, fazendo um ponto de consolidação em M1, tá? Se eu tenho ali, turma, um ponto de consolidação em M1, o preço está em tendência? Não, o preço está consolidado. Ou seja, se ele estiver consolidado em M1, pessoal, e a próxima vela vier nascer aqui para você pegar um pullback, qual que é a maior chance de acontecer? Ela respeitar e continuar subindo ou ele continuar a consolidação? A maior chance, pessoal, é ele voltar para dentro do canal e continuar a consolidação em M1, porque o movimento que ele está fazendo em M1 é um movimento de consolidação. Ou seja, lembra que eu falei com vocês, o pullback é uma análise mais avançada, que vocês precisam dominar tudo para não ter erro durante as operações de vocês, tá? Então, ele envolve vários detalhes, várias técnicas que vocês têm que aprender
tem que memorizar para não pecar em nada na hora das operações. Claro que isso é prática, não é do dia para a noite que vocês vão ficar experts, nem especialistas, tem que ter prática, tempo, assistir aula várias vezes, enfim, até conseguir. Normal ter dificuldades no início, tá? Então, o que que acontece? Quando você for pegar um pullback, quando você vê que uma vela rompeu, vamos lá. Vela rompeu a região. Qual a primeira coisa que eu faço? Jogo para M15, analiso o movimento em M15. Segunda coisa que eu faço, jogo para M1 e analiso o movimento em M1. Se eu observar que em M1 ele fez uma consolidação, se a vela de rompimento fez uma consolidação em M1, esquece esse pullback, ok? O que que eu quero, pessoal? Se o rompimento de M15 estiver ok, beleza? Quando você jogar para M1, o que que precisa ter dentro de uma vela de rompimento? Vou desenhar a mesma vela aqui, que é a vela que aqui vocês não pegariam, tá? Peraí. Aqui vocês não pegariam. Qual que seria o cenário ideal para vocês poderem pegar esse pullback? Deixa eu aumentar essa linha aqui. Qual que seria o cenário ideal, turma? Eu tenho ali também, ó, uma vela que rompeu aqui essa resistência, que também é uma vela de força, tá? Mas quando eu joguei ali para M1, o que que eu observei? Que aquelas 5 velinhas ali que formavam aquela vela fizeram esse movimento aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o que que eu tenho aqui, turma? Eu tenho um movimento de tendência em M1. Vou colocar aqui, ó, tendência a favor do rompimento em M1. Ou seja, turma, quando você jogar para M1, se você vê que tem uma tendência clara a favor do rompimento, perfeito para o seu pullback, ok? Então, aqui, nesse caso, você vai pegar, porque você sabe que existe uma tendência clara, que a vela foi de força, e quando você jogou em M1, você viu que existe uma tendência clara se formando ali em M1 também. Então, quando a próxima vela vier para tocar ali naquele ponto, né, que é o seu ponto de pullback, quando ela vier para tocar aqui, você vai entrar ali tranquilamente. Por quê? Eu já fiz a minha análise em M15, eu já fiz a minha análise em M1, tá tudo certo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou entrar ali tranquilamente naquele pullback, beleza? Vou até colocar aqui uma situação de que vocês não pegariam, ó, que seria aqui nesse ponto. Opa, peraí. Que seria aqui nesse ponto que o preço tem uma chance de rompimento, ok? Então, quando pegar e quando não pegar, beleza? Tira foto, printa, faz o que vocês acharem melhor, mas dominem isso aqui que eu estou explicando para vocês, beleza? Então, vocês sempre vão, além de analisar o movimento em M15, vocês vão também analisar o rompimento em M15 e em M1. Perfeito? Sempre que vocês forem pegar o pullback, vocês vão fazer essa análise em M15 e em M1. Estamos combinados? Belezinha. Let's go. Agora, nós vamos falar dos melhores padrões para pullback. Os mais brabos, na minha opinião, que geralmente quando eles acontecem, é assim, gain. Calma, eu não gosto de falar isso com vocês, não, senão vocês ficam querendo entrar com a banca inteira, querendo aumentar a mão, e não é bem assim, né? Tem que seguir o gerenciamento sempre. Mas existem, além da vela de reversão, né, pessoal, que eu já expliquei para vocês ali, que é a vela de reversão a favor do rompimento, que são as velas que eu mais gosto de pegar pullback. Agora eu vou mostrar para vocês mais 2 padrões que geralmente quando eles acontecem, eu curto muito pegar pullback também, tá bom? Deixa eu apagar isso aqui. Vamos lá. Pagando. Bom, o que que acontece, turma? Lá na aula de padrões de candle, né? Padrões de candles, desculpa. Eu falei com vocês que um dos padrões que eu mais utilizo é o engolfo, tá? Em que casos eu utilizo muito o engolfo, pessoal? Exatamente no pullback. Então, vamos imaginar esse seguinte cenário, tá? Vamos imaginar que eu tenho o preço, né? Opa, peraí. Vamos imaginar que eu tenho aqui, pessoal, o preço, né? Andando aqui nessa região, ok? O preço tá, sobe, desce, fica ali, ele está respeitando ali aquela região.
beleza? Tudo bonitinho. E aí, turma, de repente, o que que acontece? Eu estou aguardando o preço tocar ali no meu suporte, né? Porque é uma região boa, parará, pororô. E aí o preço faz exatamente esse movimento aqui, turma. Ó, que movimento, que padrão é esse daqui? É o engolfo. Ele está engolindo as velas anteriores, na verdade? Se eu tenho um padrão ali, nossa, essa vela tem que ser vermelha, né, o cabeção? Qual é o padrão que está aqui, pessoal? É o engolfo de baixa, porque ela está engolindo ali as velas anteriores, tá? Se eu tomei um loss aqui nessa região que eu achei que era boa, né? Porque era um padrão ali, era uma região boa de suporte e tudo mais, se eu tomei um loss aqui e ele fez ali o engolfo de baixa, ou nem tomei o loss, mas ele fez ali o engolfo de baixa, né? Muitas vezes, né? O que que acontece? Esse pullback aqui, pessoal, ele vai ser muito, muito assertivo também, porque eu já tenho um padrão aqui de reversão baixista, que é o engolfo, indicando tendência de baixa, né? Eu tenho um rompimento de um suporte que se tornou resistência, né? Então, quando a próxima vela vier para tocar aqui, pessoal, eu vou entrar vendido sem pensar duas vezes, por conta do padrão, claro, analisando em M15, analisando em M1, que agora vocês já sabem como vocês vão fazer isso, mas aqui eu tenho um pullback muito assertivo por causa desse padrão de candle, que é o engolfo de baixa, que indica para mim um padrão de reversão baixista. Então, se ele rompeu ali o suporte, rompeu uma região boa, eu vou entrar nesse pullback dentro dos dentro das regrinhas que eu estou explicando para vocês, beleza? Show de bola. Assim como, turma, se for um engolfo de alta também, vai ser excelente para um pullback de alta, né? Vamos imaginar que eu tenho um engolfo, ó, ele veio aqui, bateu na resistência, né? Você não pegou aqui na resistência, esperou ele ir embora, que foi o engolfo, bateu aqui, né? O que que esse engolfo de alta quer dizer para mim? Não é um padrão de reversão altista, né? Ele não significa ali, não representa provavelmente o início de uma tendência de alta. Então, quando o próximo candle vier bater aqui, eu vou entrar com uma compra sem pensar duas vezes, porque ali eu tenho um padrão altista, né? Um padrão de reversão altista. Então, torna aquele pullback para mim muito mais assertivo. Tá? Então, o engolfo de alta é muito bom para pullback de alta, né? Rompimento de resistência e pullback de alta, assim como o engolfo de baixa é muito bom também para pullback de baixa, ok? Se quer ver melhor ainda, se o preço estiver vindo de uma tendência, tá? Se eu tenho aqui, ó, por exemplo, se eu tivesse esse seguinte cenário aqui, ó, eu tenho o preço vindo, vindo, e o engolfo aparece e, ó, engole tudo aqui. Isso aqui pra gente é perfeito para entrar no pullback, que eu tenho além de ter o padrão, eu ainda tenho uma tendência bem clara aqui, tá? Então esse é o padrão que que eu mais utilizo para pullback. Mas o que eu mais gosto mesmo, tá, pessoal, é esse daqui, ó. Lembra que eu já expliquei para vocês que pullback é uma correção do preço no sentido do rompimento, certo? Então, se eu tenho tendência de alta, eu quero pullback de alta. Se eu tenho tendência de baixa, eu quero pullback de baixa, correto? E também, para que eu tenha uma assertividade alta no pullback, eu preciso de uma micro tendência clara. Na verdade, eu expliquei para vocês na aula anterior de pullback que se eu tenho uma micro de baixa, eu quero pullback de baixa. Se eu tenho uma micro de alta, eu quero pullback de alta. Mas tem uma coisa ainda que confirma ainda mais essas micro tendências e que deixam os pullbacks muito mais assertivos, pessoal. Isso se chama fluxo de velas, tá? Que é o seguinte: imagina que eu tenho aqui, turma, um suporte, né? E eu tenho, pessoal, isso daqui, ó. Baixa, 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 baixa. Pessoal, quando vem romper essa região, sério, eu não penso duas vezes para pegar um pullback de baixa desse daqui. Por quê? Olha como o fluxo de velas de baixa, pessoal, já está vindo aqui de trás, indicando forte ação da força vendedora. Então, para eu pegar um pullback aqui vendido, pessoal, é perfeito. Por quê? Eu tenho tudo a meu favor. Eu tenho forte tendência de baixa, eu tenho vendedores ali atuando com tudo, os ursos estão vindo com tudo ali de trás. Então, se eu tenho um rompimento aqui dentro das minhas regrinhas de pullback, mais de 50%, analisei M15, analisei M1, tá tudo certo, cara, eu não vou perder um pullback desse daqui de jeito nenhum.
beleza? Lembrem-se da aula de leitura de velas. Nós sempre vamos operar a favor da força. Se eu tenho uma força fortíssima ali de baixa, eu vou entrar nesse pullback sem pensar duas vezes. Quer ver melhor do que isso daqui? Melhor do que isso daqui é isso daqui, ó. Imagina que a vela que fez o rompimento ali, pessoal, ela fez isso aqui, ó. Ela tentou ser de alta, caiu e deixou um pavio gigante aqui atrás, pessoal. Isso daqui é assim, o pullback dos deuses. Esse daqui é o brabo que você não vai pensar duas vezes e você vai entrar aqui rindo à toa, tá? Fez fluxo de velas, rompeu a sua região, dentro das suas regrinhas, indicando força, cara, entra a favor da força. Ponto final, ok? Assim como se for o contrário, né? Então, aqui a gente tem um exemplo claro, né, de pullback de baixa. Imagina se eu tenho aqui agora, pessoal, a força compradora vindo com tudo assim, ó. O preço volta aqui para dentro e faz isso daqui, pessoal, ó. Força de alta. Às vezes ele vai até deixar uns pavios nas velas anteriores, assim, ó. Esses dias até postei lá no Instagram uma operação exatamente assim que eu peguei. E aí, pessoal, ele vem e rompe essa resistência. Qual é a força que está dominando aqui? Força compradora, fluxo de velas da mesma cor, perfeição da natureza. E aí, quando vem o próximo candle tocar nesse ponto aqui, eu vou entrar num pullback de alta, sem pensar duas vezes também, que esse pullback, ele é muito, muito assertivo, beleza? Operação linda, linda, linda. Claro que isso daqui, esses dois padrões são os que eu mais utilizo para pullback, que é o engolfo, junto com o fluxo de velas, que eu gosto muito mesmo, tá? E a vela que eu mais gosto de pegar, que é a vela de rompimento, é a vela de reversão a favor, que eu já expliquei a vocês, né? Que é aquela vela que ela faz a reversão a favor da força. Então, se eu tenho uma reversão aqui a favor, o que que eu tenho? Eu tenho força compradora e ainda deixando um pavio gigante aqui atrás, indicando para mim que a força ali é muito forte de compra. Então, aqui para mim, essa é a melhor vela de rompimento para pegar pullback a favor ali daquela tendência, ok? Ana, a partir de quantas velas você considera fluxo de velas? A partir de 3 da mesma cor, ok? Acima de 3 da mesma cor, você já pode considerar um fluxo de velas e mandar brasa ali naquele pullback, beleza? Outra coisa também que muita gente me pergunta, que é o último detalhe dessa aula, é o seguinte: muita gente, pessoal, me pergunta a seguinte situação. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu aumentar essa linha aqui. Ó, vamos imaginar, turma, que o preço rompeu ali aquela região, independente se foi com fluxo de velas ou não, enfim, o preço rompeu a região ali e foi embora, tá? O que que acontece muitas vezes? Você está esperando para pegar o pullback aqui, mas muitas vezes isso não acontece. O que que acontece? O preço vem, faz uma vela aqui, faz outra vela ali, né? Aí faz outra vela ali e depois de um tempão, né, ele pode pegar e pode vir para poder tentar tocar aqui a sua região, ok? Ana, isso daqui é pullback? Sim, pessoal, isso daqui é pullback do mesmo jeito. Porém, é um pullback muito mais arriscado do que quando essa vela aqui nasce e a próxima vela vem tocar aqui, ok? Então, isso aqui não deixa de ser pullback, tá? É pullback do mesmo jeito, mas não é o pullback que eu opero. O único pullback que eu opero é quando uma vela rompe, ok? E a próxima vela vem tocar aqui. É o único pullback que eu opero e o único pullback que vocês também vão pegar. Se demorar uma, duas, três velas para vir tocar aqui, pessoal, a gente já não pega mais, ok? A gente não pega mais porque é mais arriscado, beleza? Então, essa foi a aula de hoje. Espero que agora o pullback tenha ficado mais claro aí na sua cabecinha. Ah, eu quero mostrar alguns exemplos aqui, só um minutinho. Aqui no gráfico, ó, até tirei, peraí, printei alguns para vocês poderem ver. A pessoa fala, né, gente? Misericórdia. Vamos lá. Ó, aqui, turma, a gente tem uns exemplos muito bonitinhos de pullback, gente. Ó, sério, pullback é vida. Olha isso aqui, gente. Tendência de baixa, engolfo de baixa, pullback. Vela de reversão baixista, pullback. Olha isso, gente, como é assertivo. Só nesses dois pontos aqui, eu tive dois pullbacks seguidos, aqui e aqui. Olha como todo o movimento aqui estava a favor de uma força vendedora. Força de baixa, engolfo de baixa, respeitando aqui, vela de reversão, respeitando aqui,
tudo lindo, tá? Vamos ver se tem mais exemplos aqui. Olha isso daqui, gente. Olha isso daqui, pessoal. Olha isso daqui. Fluxo de velas da mesma cor. Olha quantas velas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 velas vermelhas. Rompeu o suporte. Entrei vendido aqui sem pensar duas vezes. Vocês observam que a vela terminou verde, tá? Não importa a cor que a sua vela vai finalizar. A sua operação precisa finalizar de acordo com a sua ordem. Então, aqui você deu ordem para baixo. Então, a sua operação precisa finalizar abaixo da sua linha, independente da cor da vela, ok? A operação tem que obedecer a sua ordem, ok? Se você deu ordem para baixo, tem que finalizar para baixo, tá? Então, aqui um exemplo claro de fluxo de velas que respeita muito. Tem um outro exemplo aqui também, quer ver? Aqui também é um exemplo de engolfo que eu peguei para vocês, para mostrar para vocês. Olha isso daqui, pessoal, ó. Vela, o preço estava aqui, andando aqui nessa região, de repente essa vela engoliu as velas anteriores, né? Rompeu esse suporte, e olha o pullback lindo aqui que seria nesse ponto, pessoal. Gainzinho aqui, lindo, 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 né? A favor do padrão baixista ali, que era o engolfo de baixa, certo? Aqui também foi um pullback, tá, turma? Mas não é o pullback que a gente pegaria. Por quê? Além do pavio, né, que essa vela deixou aqui, que é um pavio indicando alta, ela demorou 1, 2 velas para vir tocar, então não é o pullback que a gente gosta, beleza? E olha aqui, na mesma situação, olha aqui, pessoal, vela de reversão, indicando força de alta, e olha o pullback acontecendo aqui, vela de reversão a favor. Então, vocês vão observar que o mercado dá oportunidade de pullback, pessoal, o tempo todo. Olha isso daqui, turma, olha isso daqui. Olha isso daqui. Preço totalmente aqui, ó, a favor da tendência, micro de baixa, força vendedora, ó, vendedores, 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 rompeu, pullback, pullback perfeito. Olha o que que tem do outro lado, compradores, 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 rompeu, pullback aqui do outro lado. Olha como o fluxo de velas e a força deixa o pullback muito mais assertivo. Só nessa região aqui a gente tem pullback aqui e pullback aqui, só analisando fluxo de velas e força que está dominando ali naquele momento, tá? Eu poderia ficar aqui, pessoal, muitas horas só mostrando exemplos de pullback. Aqui a gente tem mais um exemplo lindo para vocês, ó. Força compradora vindo aqui de trás, compradores, 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 rompeu, pullback. Então, eu poderia dar milhões de exemplos aqui para vocês, iríamos gastar várias horas aqui mostrando, porque realmente é um operacional muito, muito assertivo. Depois a gente vai ter estratégia para botar isso tudo aqui em prática, tudo bonitinho, mas eu quero que vocês entendam a lógica, beleza? Ó, força de baixa, força de baixa, força de baixa, rompeu, pullback. Tá? Então, vocês vão observar que acontece o tempo todo e que se eu sei juntar tudo isso aqui que eu ensinei para vocês na aula passada, junto com essa, tenho certeza que vocês já vão começar a lucrar muito, tá? Essa foi a aula de hoje. Muito obrigada por estar aqui. Beijo, beijo e até a próxima aula. Fui!